A Agência Reguladora de Medicamentos americana deu aprovação total a um remédio que atrasa moderadamente o agravamento do Alzheimer em pacientes em estágio inicial e afirmou que o Leqembi foi considerado seguro e eficaz depois de um estudo com 1.800 pessoas. A doença afeta a memória e outras funções cognitivas. A FDA informou que a caixa do remédio deverá ter um aviso destacando os possíveis efeitos colaterais e os riscos associados ao medicamento, como inchaço e hemorragia cerebral. Ainda não há previsão para a chegada do remédio ao mercado nos Estados Unidos. O número de casos graves de doenças respiratórias em crianças bateu recorde no Rio Grande do Sul. O governo gaúcho decretou o estado de emergência. O pequeno Arthur passou um mês internado por causa da bronquiolite, uma doença que provoca inflamação nos pulmões. Ele acabou tendo 2 paradas cardíacas, precisou ficar 11 dias entubado, ficou 20 dias na UTI. Hoje ele voltou ao hospital por causa da febre. A emergência pediátrica de um dos maiores hospitais da capital fechou as portas hoje por causa da superlotação. Os outros hospitais já estão operando acima da capacidade. A nossa maior preocupação, e as crianças mais graves são aqueles bebês com menos de 3 meses, com quadro de bronquiolite mais grave. Só este ano foram mais de 2.800 casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças de até 11 anos no estado, o maior número desde o início da série histórica em 2017. Em 26 hospitais, o Rio Grande do Sul possui 264 leitos de UTI pediátrica. Destes, segundo a Secretaria de Saúde, 90%, ou seja, 236 leitos, estão ocupados. O governo do estado está investindo 10 milhões de reais para reforçar os serviços de saúde. Um dos problemas apontados para o aumento de internações de crianças por doenças respiratórias é a baixa cobertura vacinal. A taxa de vacinação contra a influenza em crianças menores de 6 anos está em 35%. A cobertura vacinal ela é importante, que a gente eleve a cobertura vacinal justamente para que quando a criança adoeça, ela não tenha as complicações que agravam e que levam para internações hospitalares, que levam para internação em UTI. Outros 5 estados já tinham decretado emergência de saúde por causa do aumento de casos graves de doenças respiratórias em crianças. Amapá, Pernambuco, Paraíba, Acre e Santa Catarina. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu toda a investigação e desdobramentos sobre a suspeita de irregularidade na compra de kits de robótica para escolas públicas municipais em Alagoas. Segundo a decisão, o inquérito deve seguir da Justiça Federal em Alagoas para análise do STF. Na prática, a Polícia Federal e o Ministério Público não podem atuar no caso até que o Supremo julgue um pedido da defesa do presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, para anular toda a investigação. Os advogados do deputado argumentam que a investigação foi irregular porque, desde o início, o objetivo seria apurar o suposto envolvimento de Lira com os fatos. O deputado tem foro privilegiado e só poderia ser alvo de uma eventual apuração após autorização do STF. A APF de Alagoas já havia pedido e a Justiça Federal determinou ontem o envio do caso ao Supremo após surgirem indícios de envolvimento de políticos com foro na corte depois da apreensão de documentos. Imagens enviadas à Polícia Federal mostram policiais militares dentro de um banheiro durante a invasão do Supremo Tribunal Federal em janeiro. A informação foi revelada pelo jornal O Estado de São Paulo. No auge da invasão ao prédio do Supremo Tribunal Federal, no dia 8 de janeiro, um grupo de policiais militares do Distrito Federal se escondeu no banheiro, enquanto agentes da Polícia Judicial, responsáveis pela segurança interna do prédio, tentavam conter a horda golpista que atacava o tribunal. A informação foi confirmada pela TV Globo. Os vídeos estão sob sigilo porque foram enviados pelo Supremo para que seja feita uma investigação pela Corregedoria da Polícia Militar do DF. Mas autoridades que assistiram às imagens relataram à TV Globo que, enquanto vândalos depredavam o plenário do STF, de 10 a 15 policiais militares se escondiam num banheiro no 3º andar do prédio.
Imagens do lado de fora do STF já mostraram falhas na atuação da PM em proteger a corte, como nessa em que policiais retiram o bloqueio que impedia os golpistas de descerem do Congresso para o Supremo. Eles deixam o local sem barrar ninguém. Àquela altura, a Polícia do Supremo já havia convocado todo o efetivo para defender o prédio e pedido ajuda a outros tribunais, mas o número não foi suficiente. Nesta cena, a Polícia do Supremo se posicionou na parte da frente do prédio. Alguns PMs se juntaram a eles. Não eram da tropa de choque, estavam sem capacete, escudo e máscaras. Os policiais do STF chegaram a buscar equipamentos extras para emprestar aos PMs. Enquanto os agentes seguiam na resistência, 2 linhas de contenção da PM estavam paradas, sem ação. O Supremo Tribunal Federal informou à CPMI dos atos golpistas que o prejuízo causado pelo ataque ao prédio da corte chegou a mais de 14 milhões de reais. Isso sem contar os itens raros de valor inestimável que foram roubados ou destruídos e não poderão ser recuperados. Aqui no plenário, que está sendo reformado, só a troca do carpete vai custar mais de 300 mil reais. Essas novas informações serão usadas pela CPMI para definir as linhas de apuração deste episódio. Investigar a atuação da PM do DF é uma das prioridades no Congresso. O presidente de Belarus informou que o chefe do grupo mercenário Wagner voltou para a Rússia, onde houve uma operação de busca na mansão de Evgeny Prigozhin. Em São Petersburgo, na Rússia, dentro da casa do chefe do grupo de mercenários Wagner, perucas, disfarces, armas e munição, além de barras de ouro e o equivalente a 32 milhões de reais em notas de dólar e rublo. O escritório e a mansão de Evgeny Prigozhin, com área de spa e até heliponto, foram alvo de buscas do FSB, o Serviço de Segurança Russo. Imagens da TV estatal do país mostram a vida de luxo do homem que comandava mais de 20 mil combatentes em território ucraniano. Segundo o Kremlin, o grupo Wagner, que é uma equipe paramilitar privada, recebeu no último ano repasses bilionários do governo russo. Essa operação, que revelou detalhes da riqueza e dos caprichos de Prigozhin, é vista como uma tentativa do Kremlin de abalar a imagem do mercenário que desafiou Putin. Depois da rebelião do mês passado, Prigozhin cumpriu o acordo, seguiu para Belarus, onde estava exilado. Estava, porque hoje o presidente Alexander Lukashenko anunciou que ele voltou para a Rússia. Em uma declaração à imprensa, o ditador belarrusso disse que o chefe do grupo Wagner estaria em São Petersburgo ou Moscou. Lukashenko, principal aliado de Putin, ainda reafirmou que deseja receber combatentes do grupo Wagner para fortalecer as suas tropas. E falou sobre a possibilidade de russos e ucranianos sentarem à mesa para negociar a paz, daqui a alguns meses, depois de setembro. Se ofereceu para mediar os encontros, se a Ucrânia aceitar. Por enquanto, Vladimir Putin não fez qualquer declaração sobre o paradeiro de Evgeny Prigozhin. O porta-voz do Kremlin comunicou que o país não monitora os passos dele e que o acordo que interrompeu o motim continua valendo, pelo menos para a Rússia. A seguir, a mãe do menino Henri Borel volta a ser presa no Rio. A seleção brasileira feminina faz o primeiro treino para a Copa.